falando, até pegar carona no teu comentário, falando que eu assisti por 2 horas os comentaristas da Globo, na Globo News, porque era importante a gente tentar analisar pela ótica dos jornalistas da Globo, que fizeram campanha sistemática contra o governo por mais de um ano, talvez 2, acho que o governo inteiro, né, fez campanha contra. Então a gente tem que fazer uma análise um pouquinho mais profunda do que os caras estão pensando. A análise deles vai um pouco na contramão dessa percepção que você colocou. Obviamente, os gráficos da Bolsa são os mesmos, mas a nossa percepção do gráfico é que pode mudar. Os analistas da Globo entendem que o mercado enxergou a eleição do parlamento como algo fundamental para frear algumas bravatas do Lula, que falava em furar teto de gasto, né? Que fala, por exemplo, em rever a reforma trabalhista. Qualquer governo que não tenha controle dos seus gastos dá calote na dívida, e calote na dívida representa da calote investidor. Então, tudo isso cria estabilidade no mercado financeiro. Então, a impressão que alguns analistas tiveram é que essa mudança de cenário estrutural na política brasileira, ela, de certa forma, animou o mercado. Bom, são visões. E digo mais, viu? Digo para quem nos acompanha, na minha humilde avaliação, o Bolsonaro ainda é o favorito. Se você analisar, o Zema já se posicionou, o Zema ganhou no primeiro turno da eleição em Minas Gerais, é um colégio eleitoral muito importante. Rio de Janeiro, o Castro já é do mesmo partido do governo, já venceu a eleição no primeiro turno. São Paulo, Tarcísio na frente, colégio importantíssimo, e há um cenário da Bahia que também é estratégico, porque lá a CM disputa a eleição de segundo turno com o candidato do PT. Ele não tem outro caminho a não ser fazer um acordo com o presidente Bolsonaro. E hoje eu vi um comentário daquele Guga Noblar falando que o Lula só precisa de um ponto. O cara ia voltar para a escola, pô. O cara ele está analisando os votos úteis como se fosse todo o cenário, como se fosse todo o cenário de votos, como se fosse a totalização de votos existentes. Então, enfim, essas coisas que a gente é obrigado a ouvir muitas vezes. O Guga, nas palavras do Paulo... Nós temos essas duas visões realmente. Figueiredo é um energúmeno. Fala lá, Pedro, desculpa. Por favor, Pedro. Nós temos essas duas visões realmente, essas duas possibilidades ali. Nós vamos ter uma certeza, né? Claro que no mercado financeiro, como eu falei, não tem como se ter certeza o porquê que subiu ou porquê que caiu, né? Mas no dia do segundo turno, quando houver a eleição mesmo do candidato, se vencer Bolsonaro, se vencer Lula, no dia seguinte dessa eleição, nós vamos ver o que o mercado financeiro vai fazer. E aí vai ser a confirmação dessa visão que eu falei ou dessa outra visão que você apontou, né? Aí a gente vai saber para que lado o mercado está torcendo, né? Me permite? Vontade, Paulo. Eu tenho uma outra visão também do mercado financeiro, Pedro, se você acompanha isso com maior ênfase do que eu, evidentemente, eu mal faço, eu só observo de longe, não tenho nenhuma penetração no mercado financeiro, nem invisto na Bolsa, né? Nem tenho empresas. Ele tem quem faça para ele isso aí. Ganhando investidores. Entretanto, a gente analisando os últimos anos de Brasil, né, exceto este período, esses últimos 4 anos, a gente tem um crescente de grandes conglomerados econômicos, né? A gente percebe que os grandes investidores desse país, né, BTG Pactual, os banqueiros, né, alguns monopólios, alguns oligopólios tendem, né, a preferir o candidato Lula, o candidato do PT, porque, evidente, ele faz isso, ele criou inclusive monopólios como a própria Friboi, né, desfez, ele acabou com os pequenos frigoríficos, né, e investiu massivamente na Friboi, dando à Friboi o monopólio do mercado, né? Então o mercado financeiro, para o mercado financeiro, esse tipo de governo é maravilhoso, porque fico eu aqui pagando boleto. Exatamente. Né? Então, o mercado financeiro se alegra, uma parte do mercado financeiro se alegra com a ascensão do candidato petista, do candidato socialista. Esse é um dos fatores. Então, na verdade, eu vejo aí o mercado financeiro, ele é uma conjunção, né, de fatores. Né? Então, e ele se movimenta de acordo com isso. E, neste momento, há vários fatores. Falou o Sérgio, um fator importante, né, do novo parlamento que vai aí frear, né, os avanços do Lula no teto de gastos. Tem essa questão que eu comentei agora dos monopólios financeiros, né, dos
dos investidores, os grandes investidores, os banqueiros, né? E tem, evidentemente, também aí a parcela do trabalho que foi feito pelo atual presidente, que possivelmente a gente vai ter aí nesse segundo turno, a gente vai ter essa definição e possivelmente esse mercado se movimentou em função de uma previsão aí também eles devem, como você disse, saber alguma coisa que nós não sabemos, com certeza. Eu, se fosse dono do BTG Pactual, saberia. Evidentemente, eu mal faço, eu só observo de longe, não tenho nenhuma penetração no mercado financeiro, nem invisto na Bolsa, né? Nem tenho empresas. Ele tem quem faça para ele isso aí. Ganhando investidores. Entretanto, a gente está analisando os últimos anos de Brasil, né? Exceto este período, esses últimos 4 anos, a gente tem um crescente de grandes conglomerados econômicos, né? A gente percebe que os grandes investidores desse país, né, BTG Pactual, os banqueiros, né, alguns monopólios, alguns oligopólios, tendem, né, a preferir o candidato Lula, o candidato do PT, porque, é evidente, ele faz isso, ele criou inclusive monopólios como a própria Friboi, né? Desfez, ele acabou com os pequenos frigoríficos, né? E investiu massivamente na Friboi, dando à Friboi o monopólio do mercado, né? Então o mercado financeiro, para o mercado financeiro, esse tipo de governo é maravilhoso. Maravilhoso, porque fico eu aqui pagando boleto. Exatamente. Né? Então, o mercado financeiro se alegra, uma parte do mercado financeiro se alegra com a ascensão do candidato petista, do candidato socialista. Esse é um dos fatores. Então, na verdade, eu vejo aí o mercado financeiro, ele é uma conjunção, né, de fatores. Né? Então, e ele se movimenta de acordo com isso. E, neste momento, há vários fatores. Falou o Sérgio, um fator importante, né, do novo parlamento que vai aí frear, né, os avanços do Lula no teto de gastos. Tem essa questão que eu comentei agora dos monopólios financeiros, né, dos investidores, os grandes investidores, os banqueiros, né, e tem evidentemente também aí a parcela do trabalho que foi feito pelo atual presidente, que possivelmente a gente vai ter aí nesse segundo turno, a gente vai ter essa definição e possivelmente esse mercado se movimentou em função de